Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E, na sequência, também iremos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho Robô News todos os dias. Hoje, dia 16 de agosto do ano de 2026. Vamos lá! Muito boa tarde. Hoje, dia 15 de agosto de 2026, horário 17 horas 14 minutos. Já estamos no território da República Federativa do Brasil, já ocupamos os postos mediante a incumbência de tropas auxiliares estabelecidas ao derredor e redor do continente país Brasil. A ambição de várias tropas terroristas se estabeleceram nas glebas que Gilmar Mendes, jagunço terrorista conhecido como Sapo-Boi, ele se encontra no pleno do Supremo Tribunal Federal. Seus bens foram todos confiscados, todas as suas propriedades e familiares. Está tudo confiscado. Então, o monitoramento está estabelecido porque estamos em guerra atômica nuclear mundial. A missão destes aliados, deste facínora, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, que através de uma contra-espionagem foi distribuído que o Lula tinha sido morto através de uma facada, foi a resposta da máfia. A máfia estabeleceu que efetivamente Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, Moacir ou quem seja, ele e todo o seu primeiro e segundo escalão estão todos sendo observados através da vendetta da lei da máfia. Então, Dino, você é o próximo. Entende? Todos vocês aí do Supremo Tribunal Federal, menos o Mendonça e o que preside o Tribunal Superior Eleitoral, que ele já colocou bem a resposta. Não haverá eleições porque não haverá distribuição de dinheiros, de fundos para as eleições. Não haverá enquanto estiverem dirimindo o fato. Não.
não se mexe uma palha, está tudo parado no Tribunal Superior Eleitoral, hasta que se chegue às investigações e o consenso, porque é extra-fronteira. Abrange todos os brasileiros com suas propriedades no estrangeiro, seus bens, suas contas bancárias. Está tudo confiscado. Estamos na terceira guerra atômica nuclear e vocês, com esses dirigentes capengas, falaram: gente, como é que a gente sai dessa? Queima de arquivo geral. E como é que vai ser a queima de arquivo geral? Vamos explodir com aquilo que não é nosso, não será de ninguém. Então eles vão explodir as bombas no Brasil. Este do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Irmandade Muçulmana, todos vocês estão sendo observados bem de perto. Entenderam? Então, nós vamos proceder imediatamente. Hoje, dia 15 de agosto de 2026, horário 17h18. Por favor, nos ajudem com o Pix e sejam todos abençoados. E saibam, Ratanabá, ela existia, veio o dilúvio e aí ficou tudo de baixa, ou seja, soterrado. Nos próximos dias, após participar deste período de sessão, estaremos retornando ao nosso país. E, infelizmente, enfrentamos um sério risco de ser presos, porque aqui estamos denunciando a ditadura judicial que se instalou no Brasil, cujo principal responsável é o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, em parceria com o governo atual do presidente Lula. Como em outros países aqui já mencionados, o judiciário brasileiro, através da sua Suprema Corte, tem sido usado para perseguir as pessoas. Os Estados Unidos já reconheceu a violação de direitos e sancionou algumas autoridades brasileiras. Nós defendemos centenas de pessoas que são falsamente acusadas de tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e estamos sendo impedidos de exercer a nossa profissão. Por exemplo, os nossos clientes já foram condenados e até hoje não tivemos acesso à íntegra dos autos. Nós somos proibidos de fazer defesas orais, pois os julgamentos são realizados em plenário virtual, uma modalidade de julgamento onde não há audiência. Os votos são feitos por escrito e lançados no sistema sem que haja a possibilidade da defesa ser ouvida presencialmente. Mesmo sendo pessoas simples, os nossos clientes estão sendo julgados pela Suprema Corte e não têm direito ao duplo grau de jurisdição, pois os únicos recursos disponíveis são para a própria Suprema Corte. Mas tão sério quanto um julgamento manipulado é a perseguição que vimos sofrendo por tentar fazer a defesa dessas pessoas. Uma colega advogada, Marinalva de Jesus Brito, foi presa pela Suprema Corte por advogar nesses casos. Além de outros advogados que estão sendo perseguidos, nós vivemos em constante risco. Eu também tenho sido alvo de perseguição. Chegaram a colocar uma fotografia minha em um processo de uma das minhas clientes, com uma clara tentativa de intimidação. Na semana passada, uma senadora da República, aliada do presidente Lula, chamada Soraya Tronic, pediu ao Procurador-Geral da República que investigasse a nós, advogados do 8 de janeiro, por defender os nossos clientes. Depois disso, um blogueiro ligado a essa senadora começou a fazer várias lives na internet me atacando por minha condição de mulher e advogada. A Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria nos defender, mesmo com dezenas de denúncias apresentadas, não faz, sendo cúmplice desse massacre. Tudo o que aqui relatei está devidamente documentado e apresentamos a esta comissão para que providências sejam tomadas e cesse a criminalização da advocacia que está acontecendo no Brasil, para todos aqueles que defendem pessoas perseguidas do regime, pois sem defesa não há democracia e nem Estado de Direito. Muito obrigada. Depois da pataquada que o Moraes fez de ir para cima da fonte do jornalista Luiz Pablo, pelas investigações que ele estava fazendo no Maranhão contra, vamos dizer assim, a família do Dino, pelo uso de viaturas do TJ do Maranhão,
O Moraes foi ao plenário e simplesmente dobrou a aposta. Disse que ele estava certo. Depois de uma fala do Fachin que ninguém entendeu, ninguém entende as falas do Fachin, né? Impressionante. O Fachin fala, ele disse que ele vai para cá, que vai para lá, ele disse que sigilo de fonte é importante, mas se solidarizou com o Dino. O Fachin é o ministro Moita, sabe? Ele não faz nada, mas também não sai de trás da moita. É isso, é o ministro Moita. E o Moraes foi também para o púlpito ali, vamos dizer, do STF e disse que jornalista investigativo não é jornalista investigado. Olha, é impressionante essa fala dele. Jornalista investigativo não é jornalista investigado. O que o Moraes quer dizer com isso? Então, eu até publiquei um tweet dizendo o seguinte, olha, eu falei, pela lógica do Moraes, basta então um jornalista passar a condição de investigado que ele perde os seus direitos e ele perde as suas garantias de jornalista. Ou seja, se você é um operário e passa a ser investigado, você deixa de ser operário. Se você é um advogado e passa a ser investigado, você não tem mais os direitos de um advogado. Meus caros, que loucura! Nenhuma criança, sinceramente, de 10 anos que tenha estudado uma folha de direito concluiria isso. Mas o Moraes parece ter concluído. E pior, talvez seja por isso que ninguém investiga ministro do STF, né? Afinal de contas, se a lógica do Moraes é que uma pessoa passa a condição de investigado, ela perde as suas funções, direitos e garantias. Se o ministro do STF, então, passasse a ser investigado, talvez ele próprio acreditasse que ele perderia a sua condição de ministro e os seus direitos como tal na sua função. Portanto, talvez seja por isso que o Gonê fica debaixo da cama e não investiga nunca nenhum ministro, mesmo que tudo seja favorável a que uma investigação seja aberta. Meus amigos, olha, é difícil levar a sério um ministro que diz liberdade de expressão não é liberdade de agressão, o que é uma loucura conceitual intolerável, né? Liberdade de expressão é também agressão. A palavra nunca agride, a palavra sempre soma, então não é nunca agressão. Esse mesmo ministro disse, a justiça é cega, mais com A e S, mas não é tola. Alerta urgente, noticia de última hora en Medio Oriente que podría cambiar el rumbo del conflicto en las próximas horas. Hoy, la guerra entre Irán, Israel y fuerzas aliadas ha entrado en una nueva fase de máxima tensión con ataques simultáneos en múltiples regiones. Durante la madrugada, misiles fueron lanzados hacia territorio israelí, mientras sistemas de defensa intentaban interceptarlos en el aire. Al mismo tiempo, Israel respondió con bombardeos dirigidos a instalaciones estratégicas dentro de Irán, incluyendo centros vinculados a armamento y energía. Lo más alarmante es que el conflicto ya no se limita a estos dos países, con ataques reportados también en Líbano, Siria e incluso zonas del Golfo. Fuentes internacionales advierten que rutas clave como el Estrecho de Hormuz están bajo amenaza, lo que podría afectar el suministro global de petróleo. Mientras tanto, miles de civiles continúan desplazándose, buscando refugio en medio de la destrucción y el miedo constante. Organismos internacionales han lanzado alertas urgentes por el riesgo de una crisis humanitaria aún mayor en la región. Expertos aseguran que cualquier error en este punto podría desencadenar una guerra a gran escala entre potencias. Comparte esta información ahora mismo porque las próximas horas podrían ser decisivas para el futuro del mundo entero. Alguém sabe dizer o que é que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Tá vendo aqui, ó? Forças Armadas reúnem caças, drones e aeronaves de vigilância no sul do Brasil. E aí, minha gente, alguém aí do Rio Grande do Sul poderia passar essa informação? O que é que está acontecendo? Porque eu tô achando uma movimentação muito grande, gente, das Forças Armadas. São vários blindados passando pelas ruas. Vou tentar colocando aqui um pedacinho do vídeo para vocês dar uma olhada, tá? Que foi filmado lá por pessoas de lá. Pessoal, Foz do Iguaçu aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha um monte aí de carros do exército aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? São muitos. Vocês viram aí, pessoal, é um comboio muito grande que está acontecendo. Será que é alguma operação, gente? E aí, será que alguma coisa está acontecendo lá na fronteira?
Alguma coisa deve estar acontecendo, né? Porque é uma movimentação muito grande. Antes de mais nada, é preciso entender uma coisa perturbadora sobre os sumérios. A civilização deles não se desenvolveu aos poucos, ela simplesmente apareceu. Os arqueólogos esperavam encontrar o lento arco de aprendizado de uma cultura subindo degrau por degrau. Em vez disso, encontraram sistemas de irrigação, códigos legais, observatórios astronômicos, matemática sofisticada e o entendimento detalhado do sistema solar. Tudo surgindo quase ao mesmo tempo, por volta de 4.000 a.C., como se tivesse sido instalado. E os próprios sumérios nunca disseram que inventaram isso. Disseram que foi um presente dado por seres que chamavam de Anunnaki, que teriam vindo do céu. A ciência convencional os trata como deuses mitológicos, mas um número crescente de pesquisadores leva a sério outra interpretação, a de que os sumérios descreviam na linguagem da época um encontro com uma inteligência tecnologicamente avançada. Vamos começar com o retorno do Destruidor. Atlanta, 2004. Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, participó en la creación de una sofisticada red logística entre México y varias ciudades de Estados Unidos. Grandes vehículos recorrían las rutas mientras enormes cantidades de efectivo regresaban hacia México. La operación alcanzó una escala extraordinaria. Algunos movimientos transportaban al menos $1 millón en efectivo por viaje. Pero la red comenzó a dejar rastros. Investigadores federales intervinieron comunicaciones utilizadas por miembros de la organización en Atlanta y empezaron a reconstruir su funcionamiento. Las autoridades siguieron movimientos, identificaron participantes y realizaron decomisos. Durante la investigación relacionada con Valdés, fueron incautados más de $4 millones. Poco a poco, aquella enorme estructura financiera quedó expuesta ante los investigadores. El golpe definitivo llegó años después. El 11 de junio de 2018, un tribunal federal de Atlanta sentenció a la Barbie a 49 años y 1 mes de prisión. Pero hubo otra cifra extraordinaria. El juez ordenó el decomiso de $192 millones. La estructura que había movido fortunas entre dos países terminó convertida en evidencia dentro de un histórico expediente federal. Chegou do Lula e falou, abra o olho. O fato é que o Lula está desesperado. Esse é o ponto. O Lula jamais perguntaria para o Mauro Vieira qual é a situação e a capacidade de defesa do Brasil se ele já não tivesse sido informado, de alguma maneira, seja pelos seus capangas da BIM, capangas da Polícia Federal. Ele não poderia perguntar isso pro Zé Múcio se ele só estivesse vendo o jornal. Primeiro que o Lula não sabe ler. Alguém falou no ouvido dele. Alguém disse, Lula! Lembra do Geraldo Alckmin? Alguém chegou do Lula e falou, abra o olho. E não foi do Brasil. Porque para o Lula poder perguntar para o ministro da Defesa, a informação não pode ser interna. Quem chegou no ouvido do Lula para falar, abre o olho, você pode ser capturado igual Maduro, é alguém de fora. Ou Rússia, ou China. E aí o Lula pergunta para o ministro da Defesa. E aí outro aspecto dessa notícia, porque isso é notícia, não é porque não está nos jornais, não é notícia. Isso aqui é notícia. Isso deveria ser a pauta de todos os jornais do Brasil. Todos. O mais importante, porque quem estava na reunião vazou isso para José María Trindade. Mientras los cárteles mexicanos hacían ruido, otra organización operó en México más de una década sin que casi nadie lo supiera. Era la 'Ndrangheta, la mafia italiana que llegó a ser una de las organizaciones criminales más ricas del mundo, sin disparar un solo tiro. A diferencia de los cárteles mexicanos que necesitaban mostrar poder para controlar territorio, la 'Ndrangheta construyó su fuerza sobre la invisibilidad. No competía con los cárteles mexicanos. Les pagaba para transportar, mientras coordinaba la ruta completa hacia Europa desde oficinas que parecían legales. Su comunicación era en clave. El obispo visitará la iglesia el domingo, anunciaba la llegada de un cargamento. No corrompía con maletines de dinero, sino con oportunidades de negocio, sociedades, favores, deudas perdonadas. Para lavar el dinero, inflaba facturas. Un contenedor de $10,000 se declaraba en 300,000. Ya como ganancia legítima. Hacia 2012, su presencia en México empezó a reducirse,
pero ninguna autoridad confirmó jamás haberla desmantelado por completo. ¿Desapareció realmente? ¿O simplemente se volvió aún más invisible? La historia completa de cómo operó la organización criminal más silenciosa del mundo ya está disponible en Código Rojo Global. Si quieres ver el video completo, comenta en Drangheta y te enviamos. Bombshell revelation. Barack Obama's USAID wasn't sending aid. It was laundering American tax dollars through Cayman Islands bank accounts to fund and train professional rent-a riots. Mike Benz dropped the truth on Joe Rogan. During the Obama years, USAID pumped $1.2 billion into activist groups. They taught them how to use Facebook, Twitter, hashtags, and coordinate street protests so the chaos looked organic. In Cuba, they built a secret Twitter clone called Zunzuneo. Same buttons, same feel, made to look Cuban. First, they pushed sports and music. Once they had the numbers, the political messages, and social bots kicked in to spark manufactured uprisings. The money? Officially earmarked for places like Pakistan. In reality, it never left the Cayman Islands. It paid for the whole operation, training, platforms, and the rent-a riots ready to overthrow governments on command. Your tax dollars, secret accounts, fake protests, this is how they did it, and Mike Benz just exposed the entire playbook. My name is Jonathan Gregory. This is Trump News. Esta é a Ásia. Mas você sabe a diferença entre o sul da Ásia e o sudeste asiático? O que são a Ásia Oriental e a Ásia Central? E onde o Oriente Médio se encaixa em tudo isso? Vamos entender. A Ásia é o maior continente da Terra, cobrindo cerca de 30% das terras do planeta e abrigando quase 5 bilhões de pessoas. A Ásia Oriental inclui China, Japão, Mongólia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Abaixo dele está o Sudeste Asiático, que se estende de Myanmar e Tailândia até Indonésia e Filipinas. A região costuma ser dividida entre Sudeste Asiático continental e marítimo. Mais a oeste está o Sul da Ásia, formado por Índia, Paquistão, Afeganistão, Bangladesh, Nepal, Butão, Sri Lanka e Maldivas. Grande parte dessa região também é conhecida como subcontinente indiano, separado do restante da Ásia pelo Himalaia. E acima dele está a Ásia Central, composta por Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadjiquistão. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. A Ásia está conectada à Europa como parte de uma enorme massa de terra chamada Eurásia. A fronteira entre elas geralmente acompanha os Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, as montanhas do Cáucaso e o Estreito de Bósforo. É por isso que Rússia, Turquia e Cazaquistão possuem territórios tanto na Ásia quanto na Europa. E como a maior parte da Rússia fica a leste dessa fronteira, seu vasto território siberiano é frequentemente chamado de Norte da Ásia. Finalmente temos a Ásia Ocidental, que inclui a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Jordânia e os países do Golfo. Grande parte dessa região é comumente chamada de Oriente Médio, um nome criado por europeus para designar terras a leste da Europa, mas a oeste do chamado Extremo Oriente. E como o Oriente Médio é uma região histórica e política, e não uma divisão geográfica com limites fixos, ele frequentemente inclui o Egito, embora a maior parte do país esteja localizada na África. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los 5 presidentes más poderosos de cada continente? El más poderoso de África es Abdel Fattah el-Sisi, presidente de Egipto. Este controla una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, el Canal de Suez, por donde transita entre el 10% y el 15% del comercio mundial. El más poderoso de Asia es Xi Jinping, presidente de China. Dirige una superpotencia económica, tecnológica y militar, capaz de competir directamente por la supremacía mundial con Estados Unidos. El más poderoso de Oceanía es Anthony Albanese, primer ministro de Australia, principal potencia económica y estratégica del continente oceánico. El más poderoso de Europa es Vladimir Putin. Este controla el arsenal nuclear más grande del planeta, además de una influencia estratégica que continúa siendo determinante para la seguridad mundial. El más poderoso de América es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la principal potencia económica y militar del continente y del planeta. Sus decisiones pueden tener consecuencias en todo el mundo.
A guerra começou no Brasil, hein? A guerra começou no Brasil, hein? Olha os tanques começando, hein? Olha os tanques passando. Olha a carreira. Cada dor no treinamento tá me ensinando a vencer. Tem dia que falta força, tem dia que vem pressão. Mas quem nasceu pra vencer não abandona a missão. O espelho mostra a mudança. Bora! Que ninguém consegue ver porque disciplina. Olha isso, a guerra começando. Olha a guerra. Um submarino nuclear inteiro está parado no fundo do Ártico. E ele não naufragou, foi afundado de propósito. Baía Stepovogo, Ilha de Nova Zemlya, Mar de Kara. 6 de setembro de 1982. A profundidade é o primeiro choque. 33 metros. Mergulhador recreativo chega lá. Dentro do casco, 2 reatores refrigerados a metal líquido. Nenhum dos 2 foi esvaziado. 800 quilos de urânio continuam ali dentro. No ano anterior, num estaleiro em Severodvinsk, encheram o compartimento dos reatores com uma mistura de álcool furfurílico e betume, endurecida para selar tudo por dentro. Depois, rebocaram o casco até a baía e afundaram ali mesmo. E ele não está sozinho no fundo. O inventário que a Rússia entregou à Noruega lista cerca de 17 mil contêineres de rejeito radioativo, 19 embarcações e 14 reatores nucleares. 5 deles ainda com combustível dentro. Agora a parte que inverte a história. As medições feitas no local não encontraram vazamento. O perigo do K-27 nunca foi o vazamento. É o contrário. Se a água do mar atravessar o selo e alcançar o combustível, ela funciona como moderador de nêutrons. E um reator desligado há mais de 40 anos pode voltar a reagir sozinho, no escuro, a 33 metros. Por isso a Rússia agora planeja levantar o casco inteiro do fundo. Se isso te surpreendeu, siga O Mundo a Fundo para descobrir casos que quase ninguém conhece. Qual detalhe passou despercebido por todo mundo? Al parecer, la esposa del señor Zohran Mamdani, el alcalde de New York, Nama Douaji, va a viajar a el Líbano y a Siria a ver familiares, según ellos. Mamdani quiere enviar fuerzas policiales y seguridad personal para su esposa para estos viajes, pero sacados de fondos federales, teniendo una respuesta inmediata. La esposa va a viajar por asuntos privados, pero estos 2 países que piensa visitar se encuentran en categoría 4 de peligro por Estados Unidos y definitivamente no va a recibir ningún tipo de apoyo federal para que cuiden a su esposa. Al parecer, al señor Mamdani se le olvida que él es solo el alcalde de New York, no el presidente de este país, y que su esposa no es la primera dama y no tiene que tener ninguna protección por Estados Unidos. Imagínense si es solo un alcalde. No nos queremos imaginar qué cosas haría este señor si alguna vez fuera el presidente de este país. Ustedes solo imagínenselo, si solo es un alcalde. Y miren cómo tiene a New York. Qué grandes empresas se han ido ya de New York por el desastre que este señor está haciendo. Y peor aún, lleno New York de musulmanes haciendo sus oraciones rituales obligatorias llamadas salat, las cuales deben hacer 5 veces al día. Ay Dios, lo que le espera a este país si esto sigue así. Así que, Mamdani, si tu esposa viaja, es bajo la responsabilidad tuya y la de ella. Y en definitiva, este viaje está siendo decisión de ustedes, porque ustedes saben perfectamente que el Líbano y Siria están en estos momentos en categoría 4 por Estados Unidos, por lo que tiene su derecho de viajar, pero sin escoltas pagados con el dinero de los contribuyentes de este país. Pero si quieren llevar escoltas para el viaje de tu esposa, págalos tú con tu dinero, que sí lo tienes para pagar su seguridad personal. Pero no, el señor Mamdani quiere que sea con fondos federales y el descaro de este señor es peor aún. Él no apoya a la policía en New York, más bien quiere quitarle los fondos a la policía, pero sí quiere que la policía acompañe a su esposa por motivos de seguridad. Muy conveniente, porque te conviene a ti y a tu esposa por su viaje. Europa está ardiendo y casi nadie está hablando de esto. Ahora mismo hay 3 volcanes activos al mismo tiempo en territorio europeo, y uno de ellos ya paralizó un aeropuerto internacional. El primero, el Etna, en Sicilia, entró en fase intensiva desde el 6 de agosto. 4 ventiladeros eruptivos abiertos en el flanco este, columnas de ceniza a 4.600 metros de altura, código rojo de aviación activo, y el aeropuerto de Catania tuvo que suspender vuelos por completo. Los científicos del Instituto de Vulcanología italiano dicen que podría ser una erupción prolongada. El segundo, el Stromboli, también en Italia,
las Islas Eolias. Explosiones estrombolianas continuas y 3 desbordamientos de lava desde principios de agosto. Actividad constante iluminando el Mediterráneo cada noche. Y el tercero, el más impresionante, el Pitón de la Fournaise. Volcán francés en la isla de la Reunión en el Océano Índico. Lleva 6 meses en erupción sin parar desde febrero. La lava cubrió 260 metros de la carretera nacional y recorrió 7 kilómetros hasta llegar al mar. Primera vez en 19 años que la lava llega al océano. Y el volcán sigue inflándose. Sigue acumulando presión. Y todo esto ocurriendo mientras España acaba de temblar. Todo bajo la misma placa africana que empuja hacia el norte y presiona toda la región. Europa no está en calma. Yo solo muestro los puntos. Tú decides si los conectas. Sígueme en el 1555. Meus amigos, a maior fraude comercial da história moderna acaba de ser escancarada e Washington descobriu a rota secreta usada para saquear a economia americana. Olha o relatório explosivo divulgado pela Casa Branca. O documento acusa formalmente mais de 40 nações, incluindo parceiros como Canadá, Índia, México, Japão e Coreia do Sul. Todos eles são acusados de participarem de um esquema monumental de burla tarifária, conhecida como transbordo. A manobra consiste em canalizar produtos chineses por países terceiros, reembalando as mercadorias e falsificando a origem para escapar das sanções. E segundo o assessor comercial Peter Navarro, essa fraude disfarçada de burocracia custou aos Estados Unidos dezenas de bilhões de dólares em receitas fiscais e dezenas de milhares de empregos industriais. E adivinha? O Brasil é um dos maiores países dentro desse esquema. Para estancar a sangria, a administração Trump já implementou ferramentas de inteligência artificial de última geração para rastrear rotas e detectar falsificações em tempo real. Ninguém tá blefando. O relatório serve como um ultimato político e econômico, incendiando o cenário internacional poucas semanas antes do encontro de cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping em setembro. Meus amigos, Trump não vai tolerar intermediários no jogo sujo da concorrência desleal. A fatura chegou para quem tentou passar a perna nos Estados Unidos. Agora blinde a sua mente. O Afeganistão completa neste sábado 5 anos da volta do Talibã ao poder. Essa é uma das maiores e mais dolorosas derrotas da comunidade internacional nas últimas décadas. O retorno dos militares radicais a Cabul aconteceu no dia 15 de agosto de 2021. Em poucas horas, os combatentes do grupo entraram na capital sem nenhuma resistência e provocaram aquelas cenas de pânico, com boa parte da população tentando fugir do país nos aviões militares americanos e europeus. As cenas de desespero entraram para a história, mostrando o fracasso dos 20 anos de ocupação militar do país, liderada pelos Estados Unidos. Foi a guerra mais longa da história norte-americana e terminou com uma fuga desastrada dos militares e, infelizmente, a volta do Talibã. Mas o impacto mais profundo desses 5 anos não está na geopolítica, está no cotidiano, na repressão constante aos afegãos, especialmente, claro, às mulheres. No Afeganistão do Talibã, as meninas só podem fazer o ensino fundamental e têm que deixar a escola aos 12 anos. Universidades foram fechadas para as mulheres e o acesso ao trabalho foi reduzido drasticamente. E até para sair de casa, elas dependem da presença de um homem da família. Segundo a ONU, mais de 230 decretos religiosos e civis já foram editados pelo Talibã especificamente para restringir direitos de mulheres e meninas. 230 decretos. O resultado é um país onde quase 80% delas não trabalham e não têm acesso a qualquer tipo de educação. Mesmo assim, há resistência. Em várias partes do Afeganistão, famílias organizam escolas clandestinas dentro de casa. Jovens recorrem às aulas online, isso, claro, quando elas têm acesso à internet. E redes informais de ensino surgiram no silêncio, longe da vigilância da chamada polícia da moralidade.
São iniciativas discretas, muitas vezes quase invisíveis, mas constantes. 5 anos depois, o Talibã pode até ter vencido os Estados Unidos e desafiado a ordem mundial. Mas esse grupo radical ainda enfrenta uma resistência que simplesmente não vai conseguir derrotar. A de meninas e mulheres que vão continuar lutando para estudar e ter uma vida melhor. E um dia mais livre. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar a oportunidade. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, pedir para os meus amigos e amigas patriotas, para todos vocês visitarem a descrição dessa live do Juiz Oscar Aníbal Chapman. E logo chegando na descrição, vocês poderão observar aqui no topo. Tem o Pix do Juiz Oscar Aníbal Chapman. Descendo, vocês também poderão observar que tem vários links com produtos do Mercado Livre e do Shopee. Também tem um curso de mestre de obras da Udemy. Por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, seu like, seja um inscrito no canal. Hoje, dia 16 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.